Olá, estudantes. Sou o professor André Lemoine. Estamos aqui para a nossa videoaula da unidade 3 da disciplina de Desenho Arquitetônico, né? Nessa unidade 3, nós vamos ver a representação gráfica das instalações prediais em projetos de interiores, tá certo? O que são as instalações prediais? Instalações hidrossanitárias, as instalações elétricas e também as instalações de cabeamento de rede, né? Que é muito importante nos dias de hoje. É importante salientar que o profissional de design de interiores não projeta esse tipo de instalações. Essas instalações são projetadas pelos arquitetos e por engenheiros, né? Mas é muito importante que o designer de interiores saiba ler, interpretar e às vezes também desenhar, auxiliando o arquiteto nesse processo de desenvolvimento desses projetos, né, para que os ambientes sejam devidamente estruturados, né? Questões de layout, questões de funcionamento dessas instalações devem ser de amplo conhecimento por parte do designer de interiores, tá certo? Então aqui, por exemplo, a gente tem um banheiro, né, um banheiro simples, né, formado por cuba, vaso sanitário e o box para tomar banho, onde nós temos todas as medidas, todas as cotas, né, desse ambiente. E nós sabemos que toda essa parte de banheiro, que é chamada de área molhada, né, vai ter um sistema de canalização que passa geralmente por dentro das paredes, né? Então é muito importante que o designer saiba por onde é que passam essas tubulações, para que você possa desenvolver um projeto de interiores, por exemplo, para um banheiro como esse, de modo que tudo funcione a contento, né? Então, o que é que acontece? A gente precisa ter conhecimento dos elementos construtivos, né? Os tipos de porta, por exemplo, são muito importantes. Portas de abrir, portas pivotantes, embutidas, de correr, articuladas e sanfonadas, porque o ambiente onde a porta abre, né? O espaço de giro da porta, por exemplo, né? É um espaço que você não pode contar com ele para nada, né? É um espaço, digamos assim, perdido. Por quê? Porque você vai abrir a porta e vai passar por ali, vai circular. Ou você, ou outras pessoas, ou às vezes equipamentos e móveis precisam passar por ali. Então você precisa entender que esse tipo de porta tem um espaço e você tem que respeitar aquele espaço como sendo o espaço do giro da porta. Já portas embutidas, né, ou portas de correr, ocupam menos espaço. Elas estão sempre no limite da alvenaria, das paredes, né? Portas articuladas às vezes podem tomar espaço e as sanfonadas são as que você fecha, né? E ela fica também mais ou menos na largura da parede. Ali do outro lado nós temos mostrando uma porta de giro e alguns elementos que precisam ser levados em conta, né? A gente precisa levar em conta a espessura da folha da porta, né? O batedor da porta, onde ela vai parar, né? Ela para, você abre, ela gira, né? E esse giro tem que ser o menor possível, né? Você não pode fazer um giro, por exemplo, de 180 graus. O giro tem que ser de 90 ou um pouco mais ou menos, né? Por quê? Porque se você der muito espaço à porta, ela vai tomar espaço do funcionamento daquele ambiente, tá certo? Então a gente tem também a questão da boneca, né? Que é um pequeno trecho de alvenaria onde a porta se encaixa, né? E ela pode girar um pouco mais do que 90 até topar na parede próxima a essa chamada boneca, que é o que a gente pode ver ali muito claramente no desenho, né? Outra questão é a representação, né? A gente precisa sempre, nos casos de elementos como portas e janelas, mostrar planta baixa, à vista ou elevação, também é chamado de elevação, né? E o corte, né? Por quê? Porque você vai ver como a porta se comporta dentro do ambiente, como ela é na realidade, né? Em termos de altura e largura, ou algum desenho que ela porventura possa ter na folha de madeira, né? E esse corte para a gente ver definitivamente as alturas, né? Diferenças de piso, né? De forma que ela funcione da melhor forma possível, né? Ali a gente tem porta de giro, porta de correr, né, que são dois tipos muito comuns de portas, mas sempre com a representação de planta baixa, vista ou elevação e o corte, tá certo? Outra coisa também, os elementos construtivos relativos às janelas, né? As janelas,
que podem ser de altura normal, janela baixa, e as janelas altas, que a gente comumente coloca em cozinhas e banheiros, né? A gente também precisa fazer a mesma coisa. A planta baixa dela, né? A vista, e nessa vista a gente pode colocar vários detalhes construtivos, por exemplo, se ela tem folhas de vidro, se ela é toda de madeira ou se é de outro material, né? PVC, por exemplo, né? E os cortes, onde você vai ver a altura do peitoril, né? Que, claro, na janela baixa ela pode estar entre 1,10 m, né? E na janela alta, geralmente, acima de 1,50 m. Né? É comum você ter no banheiro, né? Principalmente na região do box, né? Onde você vai tomar banho, você tem uma janela mais alta, né? De modo que entra luminosidade e aeração, mas as pessoas não têm como enxergar você. Né? Essa questão da segurança também é muito importante. Né? E a gente tem algumas representações de alguns elementos típicos, né? Tanto de banheiros quanto de cozinhas, que é a questão do vaso sanitário, né? Que a gente vê em planta, vista e corte, né? Lavatórios, né? De banheiros, né? Que a gente tem a pia, às vezes em mármore, né? Às vezes em outro material, em pedra ou em concreto. Né? E a gente tem também planta baixa, vista e corte. Né? Geralmente os lavatórios e as pias de cozinha, né? As cubas, as bancadas, a gente utiliza a parte de baixo como um espaço para armários. Né? É muito comum esse tipo de coisa. E é sempre muito bom você aproveitar esse tipo de espaço, porque hoje em dia, nós temos espaços muito reduzidos nas residências, nos apartamentos, e nós precisamos do máximo possível de espaço para colocarmos as nossas coisas, não é verdade? Então aqui a gente tem essas representações, né, bem comuns, né, que a gente vai ver na maioria das edificações, que é a questão das esquadrias, vasos sanitários, lavatórios e bancadas para cozinhas, por exemplo. Né? Então a gente tem algumas simbologias também que vocês precisam ter em mente, né, que os símbolos gráficos de indicação de corte, que a gente chama de chave de corte, né? Ali a gente tem um exemplo, né? Tem o desenho da chave e do lado a exemplificação no corte de uma escada. Né? Então você tem ali o número do corte e indicando que a escada será cortada para cima. Né? Quando eu viro isso, eu vou ter uma visão daquela parede ali que está acima no desenho e dos degraus, todos os degraus da escada. Outro ponto muito importante é a questão da cota de nível. Cota de nível, cota de piso, né? Que ali a gente tem a indicação da cota do início da escada, né? E do fim da escada, que vai estar em outro pavimento. Né? Às vezes a gente também tem cotas de nível, por exemplo, entre uma sala e uma cozinha, entre a sala e o banheiro, entre um quarto e um banheiro, entre a cozinha e uma área de serviço, né? Que geralmente a gente faz essas pequenas diferenças, às vezes de 1 centímetro, 2 no máximo, para poder ter o caimento da água e, por exemplo, a água de uma cozinha ou de um banheiro não correr para dentro da sala ou de um quarto, tá certo? Setas também são muito importantes, né? Indicações de acesso e um exemplo menos comum para o uso da profissão do designer, que é a indicação do norte. Né? O norte você vai ter mais em plantas de locação e situação, que são as plantas que definem como as edificações devem estar dentro do terreno. Né? Mas é sempre bom, é sempre muito importante a gente ter essa leitura plena do projeto de arquitetura, porque aí, na medida em que o designer de interiores entende toda essa linguagem gráfica, ele pode ler o projeto com muito mais clareza e trabalhar um projeto de interiores mais efetivo, né? Mais perfeito, mais detalhado, tá certo? Aqui a gente tem um outro elemento muito importante que é falado com muita clareza no nosso e-book, que é a questão das achuras. Né? As achuras são formas de demonstrar materiais sem a utilização de grandes elementos gráficos. Na realidade, você estipula, né, algumas representações bastante simples, né, e a partir delas você estabelece o que é a representação daquele material. Como a gente está vendo, isso é definido pela NBR 6492 de 2021 e ali a gente tem materiais muito utilizados dentro das edificações e dos projetos de interiores. Né? Argamassa, concreto em corte, né? Material isolante, aço, borracha, né? Aterro, madeira,
né? Enchimento de piso. Então, todas essas achuras, né? Você precisa saber ler. Você não precisa decorar isso. Você pode ter uma tabela, você pode ter à mão a norma, tá certo? E você faz uma consulta, né? Porque comumente você vai ter uma parede feita em concreto, né? E você precisa colocar algum elemento nela, armários, por exemplo, você tem que saber que tipo de broca vai furar aquela parede, né? Então, se está definido ali que é uma parede de concreto, você viu a achura de concreto, então você vai saber já que tipo de material você vai utilizar ali para fazer a montagem, digamos assim, desse armário, tá entendendo? É bem interessante isso porque, como eu disse, você não precisa de muitos elementos gráficos. A gente tem linhas, pontos, né, que definem o que é esse material. Então, é sempre muito bom a gente ter em mente a questão da achura, né? E só uma questão interessante aqui é que a gente precisa lembrar que em língua portuguesa o H não tem som, viu, minha gente? E achura é uma palavra da língua portuguesa. Não confundir com hatch, que é achura em inglês. Aí você pronuncia o H é aspirado, hatch. Em português é achura apenas, tá certo? Vamos em frente. Então a gente tem também a questão das instalações elétricas e iluminação, né? Nós temos também uma grande quantidade de símbolos, né? E esses símbolos é interessante porque você tem o símbolo usual e o símbolo definido pela ABNT. Eles são geralmente parecidos, né? E muitos profissionais trabalham ou com um ou com outro e às vezes misturam os dois, né? É importante que você conheça ambos os símbolos, tanto o usual quanto da ABNT, certo? De modo que você possa dialogar bem com os eletricistas, tá certo? Aqui a gente tem as tabelas mostrando a discriminação desses materiais, como a gente tem também no nosso e-book, né? Você pode pesquisar e trabalhar com isso. E do lado direito a gente tem um exemplo de um pequeno projeto elétrico, onde a gente tem tomadas, interruptores, né? Caixas de passagem, afiação, né? Definindo os fios fase, neutro e retorno, que serve para iluminação e corrente elétrica, né? E uma definição clara também. É sempre muito importante você ter nesses projetos uma tabela com a legenda mostrando o que foi utilizado de simbologia naquele projeto, né? Porque, como eu sempre digo, essas coisas você não decora, é importante você estar sempre informando quem vai trabalhar. O designer, o arquiteto, o eletricista, né? Sempre tem que estar muito bem informados a respeito dessas coisas, né? Então a gente também tem uma simbologia referente à telefonia e redes de computadores, né? Telefonia que hoje em dia é uma coisa mais difícil de você ver, mas ainda existe, por exemplo, em lojas, em shopping centers, em hospitais e em escolas, você vai trabalhar com esse tipo de instalação, tá certo? Então a gente precisa ter em mente essa simbologia, ok? E também a questão das instalações hidráulicas, né? A instalação hidráulica é muito importante, existe em todo tipo de edificação. Então você tem a simbologia, né, que é simplificada. Você tem em planta, geralmente, a definição de onde ficam os pontos onde você vai ter saída d'água, né, e os pontos de entrada através da canalização que passa geralmente por dentro das paredes. E por fim, uma representação muito comum, que é a perspectiva isométrica das instalações hidráulicas, onde você tem um processo de simplificação das peças sanitárias, por exemplo. Aqui você tem um exemplo de um banheiro, e você define com muita clareza todas as saídas das águas, onde vai ser vaso sanitário, onde vai ser ducha higiênica, onde vai ser a pia, onde vai ser ralo, onde vai ser chuveiro, né? E chaves gerais de água, onde você fecha para poder fazer uma manutenção, tá certo? Então você tem essa representação tanto em planta baixa quanto em perspectiva isométrica. E sempre é uma perspectiva isométrica, tá certo? Não é nenhum outro tipo, ok? Então a gente tem aqui, finalizando essa questão das instalações. É muito importante que o designer de interiores saiba ler esse tipo de projetos, mesmo que ele não possa projetar por questões legais, né? Mas ele tem que saber ler, né? E é sempre bom praticar, buscar na internet, né, formas de representação
né? Para que a gente domine o máximo possível e possa dispor do espaço da melhor maneira possível, ok? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e a gente se vê na próxima videoaula. Até mais!